dando início agora à nossa audiência aqui, uma audiência de trabalho proposta pela Comissão de Cidadania, que é presidida por mim, e tem como membros titular o vereador Júlio Donizete, o vereador Anderson Branco, que se encontra aqui ao meu lado, e agradecer a presença do vereador Pedro Roberto, aqui que vai participar com a gente. Começar agradecendo aqui a presença do Juliano, do Rodrigo Juliano, que ele é presidente da EMURB. Obrigado, Juliano, pela presença. Essa audiência tem por objetivo a gente conversar um pouco o papel dessa empresa pública no município, com foco, obviamente, no episódio que entristeceu a cidade, ocorrido há alguns dias aqui, no início de abril. Foi divulgada as cenas praticadas por 2 seguranças terceirizados que espancaram um homem na conexão do terminal rodoviário. O espancamento teria ocorrido devido a uma tentativa de assalto. A violência praticada contra o indivíduo implicou no acionamento do SAMU, e esse se encontrava inconsciente em parada cardíaca. Ele foi conduzido à Santa Casa de Rio Preto, onde faleceu. Então, é um acontecimento, além de muito, muito triste, absolutamente sério, e a gente vai tratar, obviamente, disso também. Então, agradeço aqui a tua presença, Juliano. Queria abrir para se algum vereador quiser fazer alguma observação sobre esse tema, o vereador Branco, se quiser falar sobre isso, senão eu dou sequência aqui nas perguntas. Juliano, queria saber, você pode falar à vontade sobre esse evento, se tiver mais alguma informação também a respeito dele, mas eu queria fazer algumas perguntas aqui. Primeiro, se o funcionário envolvido nesse fato, eles prestam serviço para qual empresa terceirizada? E quais foram as providências que vocês tomaram em relação a esse caso? Bom dia a todos. Bom, vamos esclarecer algumas questões, né? Dentro do espaço que a EMURB atua, nós temos segurança terceirizada e segurança da própria EMURB, né? Nossa estrutura, ela contempla uma certificação, né, que é a 3233 da Polícia Federal. Ambas as empresas, tanto a EMURB quanto a terceirizada, ela é obrigada a fazer uso dessa certificação, né? Então, o que isso implica, né? Tanto os terceirizados quanto os vigilantes da EMURB, eles são preparados para estar nessas ocorrências, né? Então, eles têm obrigatoriamente que seguir um rito, né, de 50 horas de treinamento anual, tem lá que receber treinamento referente à condução, imobilização, também socorrismo, toda essa parte de noções de direito e essa questão de atuar em situações onde se haja uso de força também regrado, né, sem excesso. Então eles recebem esse treinamento e passam por treinamento psicológico também, treinamento anual, um psicotécnico, né? Então eles têm essa vertente. Essa empresa que é contratada, ela está legalizada, todos os funcionários têm esses documentos, passam por esses treinamentos, né, no caso. E com relação a... Ele é funcionário de qual empresa? Ele é funcionário da empresa Teixeira e Calado, esse terceirizado. É uma empresa que venceu uma licitação nossa, né, e tem esse regramento. Essa empresa está dentro das normas, presta serviço em vários órgãos públicos também. E os vigilantes que estavam naquele vídeo que veiculou, né, eles estão afastados, não estão mais prestando serviço, né? Esse é o panorama inicial desse seu questionamento, Vitor. Vocês afastaram eles, a empresa afastou imediatamente. Qual foi o procedimento? Sim, nosso procedimento inicial foi de afastamento e abertura de uma sindicância. Nós já abrimos a sindicância, na qual hoje nós estamos aguardando informações. Exemplo, nós partimos com o BO, né, da situação. Agora a comissão é montada por 2 efetivos da empresa, um ligado à parte de segurança e o outro ligado à parte administrativa, que vão fazer a elucidação dessa estrutura. Já são pessoas experientes em participação de sindicância e
à medida que elas forem avançando, a gente vai juntando documentação, chamando testemunhas, avaliando informações, documentos e o vídeo real do fato, a gente também já solicitou para que haja essa avaliação prévia desse pessoal. Mesmo porque a gente acredita que assim que sair o laudo, né, de causa-morte dele, haja a instauração de um inquérito ou não pela Polícia Civil. Esse procedimento, Rilo, é normal pela empresa, porque em situações como essa, a própria sindicância ela é investigativa, né? Se ela for notadamente percebida alguma falha por parte de atuação de qualquer um dos entes envolvidos na situação, a gente toma a providência necessária ou com a empresa, ou com o próprio funcionário, ou com a necessária cuidado evidente, e também a gente tem o procedimento de encaminhar para o Ministério Público na sequência, né? E para a Polícia Civil, e a Câmara também, no caso, quando a gente encerrar, encaminhar para a comissão avaliar o que foi apurado nessa situação como um todo. Quando você falou que vocês vão pedir as imagens, foram veiculados aqueles vídeos gravados pelo celular. Deve ter imagens do circuito próprio da EMURB. Sim, o terminal ele tem um circuito de câmeras, né? E aí, por conta de LGPD, estruturação, a gente faz a solicitação, tem os responsáveis e assim tem um trâmite a ser seguido. E com certeza a comissão da sindicância, eu já fiz essa solicitação por eles para a própria guarda, porque a gente tem o LGPD para seguir e com certeza o vídeo deve chegar às nossas mãos para avaliação. Vocês não tiveram acesso a esse vídeo ainda? Eu ainda não, estamos aguardando uma entrega dos vídeos ainda. Que dia que foi ocorrido mesmo? Foi em início de abril. São 79 câmeras, Ilo, e a gente não tem um sistema de gestão das câmeras como um todo. Quem que faz a gestão das câmeras? É a GCM, mas já foi solicitado. Assim que chegar e tiver avaliação, a gente disponibiliza e passa qualquer informação necessária. Porque eles alegaram que era uma tentativa de assalto. Então era importante, isso é fundamental. Não, claro, veja, essa situação, qual foi a situação ocorrida no local, né? Segundo informações, e o BO tem a informação de que uma senhora procurou o vigilante. Essas são as informações que eu tenho. Que ela procurou o vigilante e essa pessoa estava seguindo até em frente do vigilante. Então, a partir daí, a gente teve essas informações. Claro que a gente não pode julgar, eu não posso julgar essa avaliação em função de uma imagem retirada de um contexto. Claro, não é interessante falar porque você percebe que há ali naquele momento uma interação entre as pessoas e tem ali o calor da situação. A gente não tem, a hora que a gente tiver as imagens, nós vamos poder fazer uma avaliação mais concreta e poder tomar a devida providência. E assim, o interessante é pegar todo o processo, desde quando iniciou essa situação da solicitação dessa senhora, e até o fim, até o encaminhamento do rapaz que teve óbito até o hospital, né? Para a gente poder checar tudo isso e verificar o que houve e o que não houve de falha nesse processo. A sindicância já ouviu os envolvidos ou não? A sindicância foi instaurada e já soltou todas as solicitações de testemunhas e toda a parte. Ainda não houve nenhum processo dessa estrutura ainda. Mesmo porque, Rilo, o que a gente tem aguardado é o laudo da causa-morte, né? Porque houve indícios, né, da pessoa estar com um problema grave de droga no momento, da estrutura estar fora de si no momento, né? Então a gente tem que levar em consideração todas essas questões e eles estão já fazendo todos os encaminhamentos para ouvir todas as pessoas que estavam no local, inclusive as testemunhas que estavam próximas da ocorrência. Bom, que teve um espancamento, Juliano, e as imagens são claras. E se trata do homem mesmo, o mesmo homem que foi espancado é o que foi a óbito. Quando que foi instaurada oficialmente a sindicância? Que dia? Você se lembra? Eu não trouxe aqui, mas acredito que faz uma semana ou 2 semanas aí aproximadamente. Logo na sequência.
Foi 2 dias depois, a gente já abriu a sindicância e o pessoal já começou a tomar as providências para trabalhar. Queria depois que você colocasse à disposição essa tramitação oficial. Sim, gente, claro, tá fica à disposição. Vereador Branco, vereador Pedro. Bom dia a todos, bom dia, presidente, vereador Pedro Roberto, bom dia, Rodrigo Juliano, presidente da EMURB. É uma situação delicada, né? Um pouco triste, né? Que aconteceu ali no terminal. A gente não gostaria de ver isso nunca. Claro. Ninguém deseja isso, ninguém quer isso para a cidade. E ainda da forma que foi, né? Uma coisa não justifica a outra, né, vereador Pedro? Então, é por isso que a comissão resolveu fazer esse convite ao senhor. E eu tenho uma pergunta aqui, a questão da capacitação dos funcionários da EMURB, né? Isto é uma exigência da EMURB prevista para os contratos de terceirização, secretário? Bom, como eu frisei no começo, a gente segue a legislação da Polícia Federal. Então, um exemplo, até o ano passado a gente recebe essa visita para avaliar toda a documentação, né, legal das empresas que estão adicionadas aí no processo, e a própria EMURB tem essa certificação junto à Polícia Federal, né? E o que é importante frisar? Nós temos hoje um corpo de gerentes, supervisores, que atuam na chefia dessa estrutura de segurança, né? E, claro, o que é orientado a todos? Que o uso de força não deve ser efetuado de forma excessiva, sempre para se defender, né, teoricamente, e defender a vida dos usuários do terminal. Neste caso, igual o Rilo comentou sobre o uso de força excessiva, ela, teoricamente, não é orientada por nosso pessoal. Isso é fato. Nós estamos falando de uma vida e de várias vidas. Vou dar um exemplo. Nos últimos 12 meses, a gente faz todas as avaliações ocorridas nos complexos dos terminais, né? Então, nós temos dados. Foram 22 ocorrências o ano passado, nesses últimos 12 meses. E todos eles tiveram BO envolvendo usuários entre situações diversas, desde furto, dano ao patrimônio público, agressão à mulher, lesão corporal e graves até atentado ao pudor lá dentro do terminal. Todos eles com atuação dos vigilantes. E todos eles muito bem conduzidos, muito bem organizados. Então, não posso afirmar, né, numa situação como essa, sem ver o contexto como um todo, a gente precisa ser rápido nessa solicitação, até mesmo aguardando aí o laudo da autópsia de tudo que aconteceu e juntar tudo e fazer um juízo de valores como um todo e regularizar e participar vocês de todas as decisões, visto que, como o Rilo salientou, é uma vida, né? Nós lidamos com isso todos os dias. Nós temos ali aproximadamente no complexo 100 mil pessoas que passam por ali todo dia, entre o suburbano, o urbano e o rodoviário, né? E a nossa preocupação é muito grande com a segurança de todos. Essa segurança nossa, ela é desarmada. Eles têm treinamento de uso de tonfa, né, para que haja uma situação de maior segurança em todo esse processo, né? E nós temos que salientar que temos muito resultado positivo da atuação deles, né? Como eu salientei, todas as ocorrências são relacionadas. Então, dentro de 22, das últimas 22, nós não tivemos problema e nenhum caso de onde o munícipe que foi conduzido conosco ali dentro de qualquer situação de ocorrência, ele teve algum tipo de apontamento de falta de treinamento ou falta de composição correta da atuação do vigilante. Juliana, a gente sabe que na rodoviária, acho que é um dos lugares mais difíceis de fazer segurança, né? Moradores em situação de rua, drogados, né? Então é um lugar assim que a gente também sabe que não é fácil para a EMURB também, para a vigilância. É difícil, é um lugar muito difícil, tem que ter muita paciência, tem que ter muito controle emocional, tem que ter muita, assim, né, cuidado, né, para não se exceder a esse ponto.
A gente sabe tudo isso. É um lugar mais difícil da cidade, na minha opinião, de fazer segurança. Então é muito difícil. Mas o fato ocorreu, não justifica também, né, o excesso. E então, Juliana, mas eu sei que em 6 anos aí de governo nunca ocorreu nada parecido. Então foi uma coisa muito assim, localizada, né? Só para salientar, não houve nenhuma ocorrência desse tipo nos últimos 10 anos da EMURB, né? Exatamente. Graças a Deus, essa atuação que realmente é bastante complicada. Pontual. Ali, ela foi pontual. E eu posso dizer, né? Claro, precisamos avaliar o contexto como um todo e tomar o juízo de valor a partir daí, porque é complicado eu falar, até porque o que acontece? Você tem uma sindicância instaurada e qualquer juízo que se faça de valor em cima de qualquer situação, você pode prejudicar um profissional. Claro, eu volto a frisar, a vida é o que importa, né? E é isso que nós pretendemos todos os dias e prezamos ali no espaço como um todo. É isso aí. Só mais uma pergunta aqui para mim encerrar minhas perguntas e passar para o Pedro e para o vereador que chegou também, que é da comissão, Cabo Júlio. Quais os serviços prestados pela EMURB no município, postos de trabalhos e funções? Bom, a EMURB hoje, ela tem dentro do seu escopo de trabalho gestão dos terminais, né? O estacionamento rotativo, que é a área azul, vocês conhecem. Nós prestamos serviço de zeladoria, tanto da parte de segurança, manutenção geral, em vários contratos com a prefeitura, onde nós, por exemplo, o Mercadão é um deles também, que nós fazemos o mesmo serviço que nós fazemos no terminal. E nós temos contrato com a saúde para zeladoria e manutenção, nós temos contrato com os parques, nós temos contratos com as ATIs, com o esporte, com outras secretarias, Pet Park, nós cuidamos do Pet Park, o Parque Setorial, o quadrilátero central também, que é uma área nossa de zeladoria. E, teoricamente, estamos dispostos e disponíveis a atender qualquer tipo de serviço nessa estrutura dentro do município também, para qualquer secretaria. Obrigado, Juliano. Bom dia a todos, a todas. Saudar aqui os integrantes da Comissão de Cidadania, o vereador Cabo Júlio, o vereador João Paulo, o vereador Anderson Branco. Saudação, Rodrigo Juliano. Bom, primeiro lamentar também esse fato ocorrido, né? Eu acho que quando você tem aparentemente esse excesso, né, de uma certa violência, sempre nos deixa realmente preocupados e até indignados, né? E na sua fala, eu queria saber primeiro em relação à sindicância, quem é que está presidindo essa sindicância e qual o tempo previsto dessa sindicância? Quem está presidindo é o Jamil Zerati, né, que é um colaborador efetivo da EMURB, né? Ele é fiscal de tráfego e hoje ele exerce a função gratificada de supervisor de fiscalização de tráfego dentro do terminal rodoviário, e tem um segundo que é um chefe de segurança que também foi envolvido por conta da questão de estar ligado a um terceiro dentro da área de segurança. Então ele é um efetivo também, concursado como chefe de segurança. Tem o nome dele? Carlos Henrique. Carlos Henrique. Tá. E o prazo normal? O prazo são 60 dias ao todo. Tá. Bom, você falou da empresa, né, Teixeira e Calado. Essa empresa ganhou uma concorrência, como você disse. Qual o número de postos, né? Porque normalmente são contratados um número de postos de trabalho, é isso, né? Sim. Ela tem 6 postos de trabalho conosco dentro do terminal. No geral, são esses? São esses. São só esses? São 12 por 36, né? Então, além desse... na verdade, não são o posto de trabalho, então, que é, na verdade, a quantidade de pessoas, né? Sim. Cada posto são 4 pessoas, né? Tá. Bom, você falou, Juliano, das atribuições da EMURB, e eu queria que você me dissesse um pouquinho o seguinte: por um requerimento que você me respondeu,
parece que vocês têm hoje em torno de 260 funcionários da Imurb. Sim. Não sei se isso está atualizado ou não, mas sim, deve estar. Então, hoje vocês têm 260 contratados direto pela Imurb. E na questão de terceirização, tem essa empresa e me parece que tem uma outra empresa. Eu queria que você falasse de quantas empresas ou postos, né, empresas e postos que hoje a Imurb terceiriza. Nós temos aproximadamente 36 postos que são de terceirizados, que são dos locais onde nós temos a concessão entre limpeza, zeladoria, né, e a segurança também. Tá. E qual foi o motivo que está levando a Imurb a terceirizar? Porque, na minha concepção, a Imurb é uma empresa municipal, né? E ela, até num trabalho que nós fizemos, o vereador João Paulo participou no passado, nós indicamos, porque como nós temos muito problema com empresas terceirizadas, a gente entendia que a Imurb pudesse ela fazer as contratações, né? Até fizemos essa defesa no passado, e que ela pudesse fazer uma remuneração melhor desses trabalhadores e evitar um problema enorme que nós temos em Rio Preto, né, aqui na prefeitura, de empresas que abandonam, vão embora e não pagam os trabalhadores, não pagam os direitos dos trabalhadores. Por que vocês estão partindo para terceirizar? Na verdade, as terceirizações são pontuais, né? Hoje, como é de ciência de todos também, uma outra fatalidade foi o incêndio do terminal, né? E é assim que a gente tem o planejamento todo descrito desse processo como um todo, a gente tem a programação de abertura de concurso público para preenchimento de vagas, né? Então, essas terceirizações, elas não são fixas, né? Elas são por ordem de serviço, a gente coloca e retira à medida que a gente necessita. E, teoricamente, nesses espaços como a gente tem a rodoviária, por que facilita? Porque você tem épocas que você necessita de dobrar o efetivo, né? Por exemplo, você pega um Natal, um Ano Novo, um feriado prolongado, você não consegue trazer um efetivo contratado por concurso para preencher aquele espaço que você precisa. E depois você acaba tendo uma outra vertente, que você vai fazer o quê com aquelas pessoas se você tem um espaço onde você, teoricamente, tem que preencher. Então, assim, a gente tem essa vertente de gestão para que a gente possa ter as duas lacunas aí preenchidas. Mas a ideia sempre é manter os efetivos no processo, né, como um todo. Né? Tá. Bom, a Imurb tem sido manchete de jornal, né? Estamos falando da empresa, vereadores. Eu acho que é importante a gente ter essas informações hoje de quem dirige a empresa. Eu tive uma reunião com você há um tempo atrás, não sei determinar quanto tempo, mas já fazem alguns meses. Levei alguns funcionários que se sentiam assim prejudicados por alguém da supervisão à época. Eu me lembro de um caso de um funcionário que tinha um problema com a esposa, por exemplo. Ele trabalhava num determinado horário e a esposa sofreu um acidente. Ele precisava, para cuidar da esposa, apenas mudar o horário. Ou seja, ele não estava querendo deixar de trabalhar, ele estava querendo apenas mudar de horário. Ele fez um pedido com documentos e tudo, só para registrar que esse pedido não foi atendido. Então, me parece que essa relação dos seus supervisores aí não anda muito bem com os funcionários. Eu queria que você falasse um pouco disso. Por que não foi atendido um pedido tão simples como esse naquela oportunidade? Bom, veja, vereador, que hoje você está numa gestão de uma empresa onde você tem 268 funcionários. A gente preza pela legalidade, né? Então, como esse funcionário teve um problema com a esposa, eu acredito que os outros 268, qualquer que seja, também tenham. Não é só esse problema, a gente administra isso. Então, os supervisores, eles, claro, entendem, eles ficaram à disposição nesse caso, colocaram a pessoa próxima do trabalho, fizeram a parte deles,
e sempre atendem os pedidos pontuais do pessoal quando é necessário, né? E isso é humano. Dentro da legalidade, eles estão atuando com a visão humana aí do processo. E a gente também tem que entender que nós temos que ter uma visão única que atenda a todos ao mesmo tempo, né? E que as exceções sejam avaliadas com todo o caráter necessário. E isso o pessoal tem feito normalmente. E eu acredito que se você fazer uma pesquisa lá de clima dentro da estrutura, você vai perceber que todos são atendidos dentro da medida do possível da legalidade. Você tem hoje quantos vigilantes contratados pela EMURB? A EMURB tem hoje 48. 48. E você já teve quantos no início da tua gestão? 54. 54. Tá. Em relação a um benefício que os trabalhadores tinham num passado recente, plano de saúde, né? É um benefício importante para os trabalhadores. A EMURB bancava 60% do titular e 40% para os dependentes. Por que foi cortado esse benefício dos trabalhadores? Não houve corte nenhum de fornecimento de plano de saúde. A EMURB continua, desde que eu estou na presidência da EMURB, pagando 60% aos funcionários. Não, dos dependentes, desculpa. Por que houve o corte? Os dependentes, eu não tenho, eu preciso avaliar. Mas eu acredito que a gente sempre pagou 60% para o funcionário. A informação é que houve um corte dos dependentes. Acabo avaliando e depois passando para o senhor. Seria retornado esses 40% dos dependentes, não é lógico que... Veja, a EMURB tem, além do plano de saúde, tem um anuênio que eles recebem, né? A gente paga seguro de vida, a gente tem a refeição, que é R$15 por dia, alimentação, R$392 por mês. A nossa média nesse plano de saúde que a gente banca 60% aí é uma média de aproximadamente quase R$500 por colaborador. Todas as pessoas são legalmente assistidas por todo o processo da CLT, né? E a gente procura ser o mais humano possível dentro do processo como um todo. Teve até foi notícia de jornal, né, um questionamento dos servidores lá, dos trabalhadores e trabalhadoras, em relação ao plano de cargos e carreiras e salários. Bom, primeiro perguntar para o senhor, foi contratada uma empresa para fazer, né, para promover esse plano de cargos e carreiras. Foi contratado? No passado? O senhor não estava lá, lógico. Em 2011, teve essa contratação para um estudo para levantamento do plano de cargos e salários. O senhor lembra foi implantado. Qual o valor que foi pago? 2011 ou 2012? 2011, se eu não me engano. Mas eu levanto a informação, eu não tenho essa informação do valor pago também, mesmo porque quando nós chegamos na EMURB para poder fazer a continuidade do trabalho, nós analisamos as atas anteriores, né? E para a sequência, a gente manteve a estruturação. Eu acabei visitando várias empresas públicas, né, dentro do estado de São Paulo, para a gente entender essa questão do plano de carreira. E o que nós entendemos, junto à legislação, até avaliada Banco do Brasil e outros órgãos públicos, é a dificuldade de você avaliar um colaborador sem ser quantitativo nessa evolução de carreira, entendeu? Então, o que acontece? Se você tem 1% do anuênio, ele já é algo, e aí a gente criou uma estrutura que, teoricamente, se você pegar esse ano de 2022, a gente teve o acréscimo pelas perdas econômicas, né, geradas normalmente, e a gente acrescentou 3% avaliando o passado, para que houvesse uma regularização maior em termos de nível salarial com o mercado. Então, a gente segue o mercado, a gente tem essa validação, e o plano de carreira, para o servidor público, eu entendi que o problema é a avaliação, né? Como é que o senhor vai fazer uma avaliação subjetiva? Um exemplo, eu tenho o vigilante A e o vigilante B. Como é que eu vou fazer a avaliação dele sem ser quantitativa em termos de qualidade de trabalho para ele poder ter uma evolução na carreira? Essa é a medida que nós seguimos. Então, a gente procura avaliar, dentro da estrutura,
os anos de trabalho e carreira para que eles sejam, isso já é fato dentro da empresa já, né? A partir do momento que a pessoa adentra na empresa, a média hoje aqui de nossos funcionários são de 56 anos e todos eles têm boa parte além de quase 10 anos de empresa. Então tem esse benefício aí do anuênio junto. O senhor iniciou na Imurb quando? 2018. 2018. Bom, essa contratação para a elaboração do plano de cargos e carreiras foi nesse período 2011, 2012, mas o senhor acha que foi um equívoco, então, ter... Não, eu não chamo de equívoco. Estudos são necessários, né, para que haja avaliação no momento e cada um toma a partida do estudo que é necessário. Nós pegamos uma outra avaliação de outras empresas públicas que dentro do mercado, por exemplo, Ribeirão, Bauru, são cidades que nós acabamos visitando, São José dos Campos, todos eles tinham a mesma formatação que nós trabalhamos hoje. Por quê? Por causa das experiências anteriores e de todo o levantamento executado nessa área. Claro, se a gente tiver a possibilidade de executar algo melhor que transforme a validação do funcionário público avaliado por resultado também, que é o que o mercado nível profissional pratica, seria essencial, porque as pessoas têm já o que é necessário coberto pela legislação e ainda tem os benefícios que a empresa fornece e além disso a gente poderia ter essa diferenciação. Mas o problema que nós identificamos foi a questão da validação em relação à avaliação do colaborador como um todo. Tá. Fátima Carmo, ela ainda está na empresa? Fátima. Fátima do Carmo, JS do Carmo. É que ela assina aqui, não tem a data exata, ela assina na carteira de trabalho de uma funcionária, observação conforme o plano de cargos e salário devidamente aprovado pelo Conselho Administrativo através da ata 267, no caso aqui fica a partir de 1 de março de 2012, alterado a nomenclatura do cargo dessa funcionária, ou seja, o senhor reconhece isso? A funcionária Fátima, eu acredito que ela era do próprio DP, né? Na época, se for a pessoa ela não está mais na empresa, né? Ela já se aposentou e já se desligou. E dentro dessa questão, nós tivemos um apontamento do Ministério Público, do Tribunal de Contas, que nós tivemos que corrigir todas as funções. Então, acredito que essa deve ser uma que foi corrigida pelo Tribunal de Contas. Posso levantar precisamente depois e fornecer a informação com toda clareza. Tá ok. Bom, da minha parte, por enquanto é só. Eu vou aproveitar aqui, Juliano. Primeiro, abrir para o vereador Cabo Júlio, se ele quiser fazer intervenção agora. É só a título de esclarecimento, que você deu uma informação, pode ser que a gente não está sabendo fazer a interpretação desse documento oficial aqui da Prefeitura. Nós temos uma soma aqui. Vocês falaram em torno de 268 funcionários da Imurb. Nós temos uma conta que pode não estar com exata precisão, mas chegamos ao número de mais de 412 funcionários. Não, acho que o senhor deve estar com a informação dos cargos possíveis que a Imurb tem na estrutura dela. Efetivos, ou não, se o senhor pegar isso aí, tem cargos que não estão ocupados, estão disponíveis, né? Para que sejam efetuados as aberturas de processo seletivo e tudo mais, para a evolução da estrutura. Tá bom, e como é que a gente, até você nos orientar, como a gente tem acesso a todos os cargos, que isso aqui é um documento da Prefeitura. No site tem os cargos todos da Prefeitura. Que estão ativos, né? Esse aqui é posto em expectativa, é isso? Não, na verdade, isso aí são todos os cargos possíveis, né, que a Imurb dispõe, que é obrigado a fazer a veiculação, né, diante da informação do Tribunal de Contas. Entendi. Bom, a outra questão, Pedro perguntou sobre o plano de cargos e salário. Aí você falou no final da sua fala que estão usando o critério mais quantitativo, de tempo de serviço e tal. Também, a título de esclarecimento, pode ser que a gente esteja fazendo uma interpretação errada aqui. Também é um documento da Transparência Rio Preto, oficial.
coincidentemente, vou pegar um exemplo das 3 Adrianas aqui. Uma entrou em 1996, todas elas são agentes de área azul. Uma entrou em 96 e tem um vencimento aqui, base, de R$ 1.778. A outra entrou em 2013 e tem um vencimento base de R$ 1.538. E a outra, Adriana, entrou em 2009 e tem um vencimento de R$ 3.755. Por que está assim? Não, isso é um... Bom, vamos lá. Tem disponível no site da Prefeitura, Rilo, o nosso ato normativo que fala de pessoal. Lá tem toda a estrutura que nós criamos, que, vamos dizer assim, faz privilégio aos funcionários de carreira, né? Eles têm a possibilidade de ser supervisores e serem chefes. E também tem pessoas que recebem comissionamento dentro da empresa. Então, teoricamente, tem mais esses benefícios que algumas funções têm de comissionamento. E se eles têm uma estrutura de cargos disposta lá, que tem a estrutura de cargos correlatos e com os valores disponíveis também, né? E assim, a gente fez essa estruturação onde a função gratificada pelo supervisor e pelo chefe, ele só pode ser utilizado por pessoas de carreira. Então, essa foi uma das alternativas que a gente usou. E as promoções para essas supervisões e chefia, elas são elencadas em termos de anos de casa e desempenho da função, porque ela é uma estrutura de confiança e nomeação para que a gente possa ter o resultado do trabalho efetuado. Tudo bem, mas aqui, consta aqui no documento oficial, qual é a função da pessoa? Fiscal de área azul. Sim. Uma entrou em 96, ganha 1.700, a outra em 2003 ganha 1.500, a outra em 2009, 3.755. Por que isso? Porque isso contradiz ao que você disse sobre o tempo. Veja, eu acabei de citar... Vocês estão usando o critério do tempo e da quantidade? Não, veja... agora você usou o método veja, do desempenho. O desempenho para essa função é possível, né? Porque ele é um fiscal de área azul. E aí ele tem essa condição de receber o comissionamento por fiscalização. As outras demais a gente não consegue quantificar. Por exemplo, o vigilante. Quantas abordagens ele fez? Tem dia que ele não tem abordagem. Como é que o senhor vai fazer a execução do trabalho de resultado? Né? A pessoa de limpeza. A gente tentou avaliar, por exemplo, vamos entender quantos metros quadrados a pessoa faz a avaliação e podemos colocar um acréscimo para essa pessoa que tem acima de um X metros quadrados de limpeza ou a quantidade. Isso foi analisado por nós também. Plano de carreira e salários em carreira pública não pode ter esse critério jamais. Não. É outra coisa. Critério de desempenho, de apresentação de resultado, isso não existe. Depois nós vamos especificar aqui, nós vamos querer saber no detalhe por que está acontecendo isso aqui. Você falou uma coisa, mas então tem uma exceção. Para quem é fiscal, vocês conseguem fazer avaliação de desempenho. O que te contradiz? Como é que uma pessoa que entrou em 96, ela está ganhando bem menos do que uma que entrou em 2013? Vamos fazer o seguinte, Rilo, eu estou à disposição para qualquer esclarecimento em relação a essa situação e estou à disposição. É que isso está ligado diretamente, Juliana, a uma questão que o Pedro passou por ela, mas acabou não... Eu pensei que ele ia até chegar, porque é uma reclamação recorrente de vários servidores, eles vieram aqui, mostraram ação para a gente, que está ligado a isso, ao plano de carreira. Né? O que acontece, nós recebemos uma informação que há uma determinação do Tribunal de Justiça para que seja apresentado o plano de cargos, carreira e salários da EMURB, o que até o momento não teria ocorrido. Então, primeira pergunta, objetivo. A EMURB tem um plano de cargos, carreira e salário? A EMURB tem um ato normativo que rege sobre o plano de trabalho dos colaboradores, está disposto no site. Está disposto no site. Então, E também foi disponibilizado com todas as informações que foram necessárias. Nós nunca deixamos de entregar nenhuma informação
e deixar de prestar nenhuma informação para qualquer órgão que nos foi solicitado. Sempre deixamos à disposição. E se houve algum entendimento com relação a alguma diferença de informação ou falta de entendimento, a gente complementou e está tudo dentro da normalidade e dentro daquilo que todo mundo solicitou para a gente. Qual que foi o instrumento normativo do plano de cargo? Eu não me recordo de cabeça, mas depois a gente repassa para vocês. Então, existe um plano de cargo existe um ato normativo. Um ato normativo. De pessoal para a regulamentação da estrutura de pessoas da empresa. Eu vou passar para, não sei se outro vereador que tem algum questionamento, que eu vou pedir para a gente ter acesso a uma parte desse processo. Vereador Pedro, vereador... Só para... O que o Juliano está colocando é que a empresa, apesar de ter feito um plano, ter pago um plano de cargos, carreiras e salários, apesar de estar na carteira de trabalho de uma funcionária, tem uma ação na Justiça onde a empresa não admite ter implantado o plano de cargos, carreiras e salários, apesar de ter contratado, ter pago. Há incoerências nisso, né? Porque até na carteira de trabalho de uma funcionária já constou que havia uma mudança de função por conta do plano de cargos, carreiras e salários. Me parece, pelo que o Juliano coloca, houve uma mudança de posicionamento da empresa, tá? Depois de um certo tempo, ele está atribuindo, inclusive, ao Tribunal de Contas, acho que era importante você mandar para a comissão essa determinação do Tribunal de Contas, me parece que, pelo que você falou, contrariando a implantação de um plano de cargos e carreiras e salários, que eu acho que é um absurdo, porque o plano de cargos, carreiras e salários, assim, o objetivo é de você promover justiça entre os trabalhadores e valorizar o trabalhador pelo tempo de serviço, pela competência e vários critérios que podem ser avaliados no trabalhador. Então, realmente há algo que a gente não consegue entender por conta dessa mudança de posicionamento da empresa. Assim como eu não entendo, você colocou, mas eu entendo que a empresa ela teria condições de ter um quadro de funcionários ainda maior, por conta de tantas terceirizações que nós temos na cidade, ela pudesse, por exemplo, seus funcionários, apesar de ter ação trabalhista na Justiça, que é comum a toda empresa, nós não temos calote aos trabalhadores, né? Nós não temos aqui reclamação de calote de alguém que tenha trabalhado para a EMURB. Mas, quem sabe, aí, com o tempo, a EMURB possa até saber de você, né? Você até colocou isso, que a empresa ela presta serviço para a saúde, em várias áreas, cuidando de parques, ou seja, ela tem tem um conhecimento, né? E poderia estar atuando até em outros setores da cidade que a gente sabe hoje, com as terceirizações, os funcionários ganham mal e, ao final, muitas vezes têm os seus direitos trabalhistas negados, né? A empresa some, não deixa. Até a doutora ontem, numa pergunta na sessão, a doutora Fernanda que esteve, ela comentou, acho que não sei se foi o vereador Branco, falou a juíza, de terceirização, falou exatamente isso. Muitas vezes o município paga duas vezes. Ele contrata e depois paga de novo numa ação trabalhista do trabalhador. É isso, vereador. Juliano, também a título de esclarecimento, primeiro eu queria te perguntar qual o número de servidores efetivos, você falou, qual o número de comissionados e qual o número de servidores em função gratificada? Comissionado nós temos 14, do total, acredito, do total de 270 aproximados. Função gratificada são 10% praticamente do efetivo.
que são só para colaboradores efetivos, né, no caso, a função gratificada, dentro do ato normativo. E cargo de livre nomeação, que é os chamados cargos de confiança? 14. 14, já está. Posso confirmar depois, mas acredito que não seja mais que isso, comigo e com o Gibran. Só um minutinho. Eu acredito que... Eu acredito que o Juliano veio para a situação lá do terminal, né? E talvez ele não tenha, eu percebo que ele não tenha todos esses dados aí, né? Eu acredito que teve apresentado, não tem problema não, né, Juliano? Uma Perfeito, eu estou à disposição para apresentar e fica à disposição. Perdido aí nessa questão dos dados, porque ele não é... Na verdade, é o seguinte, a gente tem saída de... essa informação, né? Exemplo, né? Vou dar um exemplo. A gente tem pessoas que solicitam aí, vou dar um exemplo, às vezes eu posso falar assim, hoje são 268 funcionários. A gente tem várias pessoas que solicitaram aposentadoria e geralmente saem. Às vezes tem uma diferença pequena aí de trâmite aí da estrutura. Mas eu estou à disposição. Caso vocês queiram, é só passar as informações, eu passo tudo corretamente e tem todo disponibilizado também à medida do possível. Juliano, os cargos comissionados e em função gratificada, eles são atribuídos com base em qual lei municipal? Perdão, vereador, não entendi tua pergunta. Quer saber, os cargos comissionados e função gratificada, né, eles são atribuídos com base em qual lei municipal? A EMURB, ela tem um decreto de criação dela, né? E a EMURB é regida pela 13.303. E a 13.303, ela tem dentro da sua estrutura, que é a lei das SAs, o conselho delibera a quantidade junto ao valor proporcional à quantidade de funcionários, que é, no caso, aí os 10%. Então, é por decreto. Exato. É esse decreto que se faz. Uma curiosidade aqui, Juliano, também para esclarecer. Temos um documento também oficial aqui. Total de funções gratificadas, total de cargo em comissão. Geralmente, o cargo em comissão é atribuído a alguém que vai ter responsabilidade de liderança. Ele vai liderar algum processo, por isso que ele tem uma gratificação. Talvez tenha uma explicação óbvia, mas eu gostaria de esclarecesse. Nós temos 2 auxiliares de manutenção. Um deles tem função gratificada. Nós temos um chefe de manutenção. O único que tem função gratificada. Nós temos 2 eletricistas, os 2 em função gratificada. Servente de pedreiro tem 5, 2 está em função gratificada. Tratorista tem 1 e está em função gratificada. Qual a lógica? Veja, o senhor tem uma estrutura de manutenção, né, onde tem funcionários que ao longo do tempo vão se especializando e eles seguem a estruturação de tempo de carreira e na especialização que ele está. Ele exerce o cargo de supervisão para aquilo que ele está fazendo no momento. Então, um exemplo, o senhor tem a limpeza. O senhor tem 20 pessoas trabalhando ao mesmo tempo. O senhor transfere um para a liderança, que é o caso da supervisão, e ele passa a atender e responder por aquele turno de trabalho e fazer as especificações como um todo. Então, assim, a função gratificada, o cargo em comissão, tem que liderar, ele tem que responder por alguma coisa. E ele é efetivo, na verdade. Eu sei, então, na verdade, ele está tendo a gratificação. Está vendo? Se você justificou uma gratificação, a gratificação ela tem uma regra legal, ela tem uma lógica. Inclusive, a prefeitura, o atual governo, foi alvo de uma ação e perderam, tiveram que mandar outra lei para a Câmara, porque estava distribuindo gratificação, substituindo o plano de carreira. Olha a contradição. Eu perguntei por que esse cara está em cargo de comissão, se ele tinha que ter a regra é clara, ele tem que ter função de liderança. Aí você justificou no plano de cargo. Veja. Ou seja, vocês estão aplicando um plano de cargos e carreira, a meu ver, com critérios, no mínimo, duvidosos.
e frágeis? Nosso ato normativo, Rilo, essas pessoas que têm função gratificada são efetivos e têm experiência, têm uma validação. Eles passaram por uma avaliação interna, né, na qual a gente avaliou a necessidade de você ter alguém liderando em determinados turnos as equipes, em determinadas horas de trabalho. Isso está dentro de uma hierarquia da estrutura, de acordo com a nossa avaliação. Porque você tem a hierarquia dentro do trabalho e você tem a necessidade de colocar pessoas. Um exemplo, se você coloca um turno de pessoas dentro do terminal à noite para fazer a vigilância e você não tem nenhum líder ou nenhuma supervisão, você pode ter problema na execução do trabalho. Isso faz parte da nossa avaliação em relação ao processo. A determinação do nosso ato normativo, ele vem da Lei 13.303, que faz com que a empresa possa deliberar no Conselho a criação dos cargos e funções gratificadas dentro da estrutura legal, avaliada pelo Tribunal de Contas. Todos esses anos nós tivemos a avaliação geral desse cargo, dessas estruturas, e todas elas foram determinantemente corretas de acordo com a legislação da 13.303. Isso está dentro da nossa estruturação. Juliane, embora seja desproporcional, mas é compreensível. Compreensível não, né? Mas você tem 5 serventes de pedreiro, 2 deles está gratificado. Aí você deu um exemplo, tudo bem, você deu um exemplo aqui, falar, se tem 2 vigilantes, um tem que ser liderança, tem que saber se posicionar. Vamos pegar o exemplo do servente de pedreiro, então. Não, mas eu vou chegar lá. Calma, Juliano, eu não concluí. Eu não concluí. Eu te falei assim, é razoável. Desculpa. Agora, chefe de manutenção tem 1 e ele está gratificado. Eletricista tem 2 e ele está gratificado. Tratorista tem 1 e ele está gratificado. Ô Rilo, o eletricista, no caso, nós temos 2, né? Teoricamente. São 2 pessoas que têm, dentro da carreira profissional, eles exercem a função de eletricista e têm condições de liderar equipes e de comandar a manutenção do terminal. Então, por essa razão, eles são efetivos e estão fazendo as manutenções. Um deles dentro do terminal e o outro dentro do quadrilátero central e do Mercadão. Então, ele gerencia todos os serviços que são necessários. Ele não está em desvio de função, ele está exercendo a função de eletricista e tem condições de gerenciar a manutenção como um todo do espaço. Então, foi uma maneira que nós também encontramos de fazer com que essa pessoa tenha dentro da empresa uma valorização teórica pela função gratificada e execução dos serviços que são necessários para que a gente possa atender aos contratos que nós estamos disponíveis. Não tem absolutamente nada contra, muito pelo contrário, a favor desses trabalhadores serem melhor remunerados. É que tem critério para isso. Tem critérios republicanos, eles não podem ser implementados ao gosto do gestor. Né? E aí tem aqui tem uma ação. Deixa eu... Pergunta. Enquanto o João Paulo avalia ali, Juliano, eu queria que você me dissesse em relação à arrecadação da empresa, tá? Como é que, de onde vem a arrecadação da empresa, quais, né, os mecanismos de arrecadação da empresa e como é que está a situação da empresa hoje? Ela está superavitária, ela está deficitária? Como é que fechou o balanço do ano passado e até esse momento? Os 2 últimos anos nós estamos com uma sequência de lucro, né? Pequeno, mas é como se fosse um equilíbrio, né? No ano de 2021, 200 e no ano de 2022, 140 aproximado. Nossa receita, ela vem da área azul e da rodoviária como aproximadamente 50% e o restante dos contratos com a prefeitura. Aproximado 22 milhões aí de faturamento.
22 milhões. 2022 fechou, então, superavitário, é isso? Sim, praticamente equilibrado, né? 147 mil. O município tem feito algum repasse fora essas fontes? Não, a EMURB ela não tem capacidade de tomar empréstimo, né? Nós lidamos com os contratos da prefeitura, que são todos atendidos de forma coerente, e a área azul e a própria rodoviária, que são as áreas concedidas na qual nós temos receita própria no município, né? Presidente, bom dia a todos, aos vereadores, ao Juliano, obrigado pela presença. Presidente, o tema hoje, nós viemos para discutir, até eu cheguei atrasado na reunião, o tema veio para discutir a segurança do fato que ocorreu. E tem se desfocado muito, acredito até que o Juliano não esteja preparado para responder tudo isso aí, porque são perguntas até técnicas, você não trouxe a resposta. Então, eu vejo que a gente poderia focar no tema da segurança, que foi a convocação, ou o pedido, ou o convite da presença do Juliano. E tem se estendido para algumas outras diversidades de perguntas. Então, talvez a gente poderia voltar no foco, ou se o foco da pergunta de segurança se encerrou, analisar talvez posterior um outro pedido, e já passar. Perfeito, eu concordo, porque está saindo assim, fora da situação, o meu tempo também nós já estamos uma hora, né? Só uma sugestão, presidente, só uma sugestão. Eu estou à disposição. Quer falar, Breno? Eu também falei agora há pouco sobre isso. Talvez o presidente da EMURB aí não esteja preparado, ele veio para falar de segurança e aconteceu isso aí, mas agora o presidente tem o domínio aqui da audiência pública, ele vai saber conduzir. Bom, vereadores, de fato tem um foco especial, que é o ocorrido, que envolve uma empresa terceirizada. Então, passa exatamente para a gente investigar como é que essa empresa está em ordem, a quantidade de terceirização. Nós descobrimos aqui conversando, e é assim mesmo, né? Um diálogo de uma convocação de secretários, é assim, você começa com um tema e para você compreender esse tema, ele amplia, mas a intervenção dos dois vereadores é legítima, inclusive a gente pode organizar, até porque aqui, né, nós vamos precisar dar continuidade a esse tema, então a gente combina a vinda do Juliano, inclusive, e a gente passa a pauta detalhada com antecedência para que ele possa se preparar. Então, eu vou encerrar. Tinha mais perguntas, mas eu vou acatar aqui a orientação dos vereadores. Vou fazer só uma pergunta, Juliano, a última, que eu recebi uma ação aqui, acho que o Pedro também está falando sobre isso. Vários trabalhadores, eles precisam, o advogado deles, né, a defesa deles, precisa de um documento em que está tendo um protelamento por parte da EMURB. Eu quero ler aqui um dos despachos, que é uma parte do despacho. Ante o exposto, julgo procedente o pedido determinado que a empresa municipal de urbanismo São José do Rio Preto exiba cópia autêntica do plano de cargos e salários implantado em 1/3/2012, bem como cópia da ata número 267 do Conselho Administrativo reclamada, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária no importe de R$ 200, a se reverter em proveito de Iracema Marques nos termos de fundamentação supra. Por que vocês não apresentam a ata do Conselho Administrativo e o plano de cargo de carreira? Eu acredito, Rilo, que foi apresentado todas essas solicitações, o nosso departamento jurídico deve ter feito essa apresentação dos documentos. Caso vocês tenham mais detalhes, a gente pode, em outro momento, marcar uma audiência específica e a gente traz as informações mais detalhadas e mais aproximadas com a realidade do momento, para a gente poder discutir. Tá, okay? Então, eu vou fazer oficialmente, mas antecipo, vocês se prepararem, eu vou pedir, então, oficialmente, que em nome da comissão, esses documentos aqui, que está em várias ações. Sim, ele foi disponibilizado já, inclusive juntado nesses processos como um todo, só para salientar, né? Antigamente, nós tínhamos mais de 200 ações quando eu entrei na EMURB, hoje nós não temos 20, se for, para que ainda estão discussões antigas, né? Então, teoricamente, eu acho que nós temos atendido tudo aquilo que os colaboradores têm necessitado. Sim. E feito aquilo que eles
tem como objetivo que é se satisfazer do trabalho que presta ao município. Não, o plano de cargo, me parece, você não tinha nada a ver com a EMURB quando ele foi feito. Não foi um plano de cargos, né, Rilo? Ele foi um estudo de cargos. A gente forneceu, inclusive, tudo que tinha lá na EMURB, CD, papel, tudo que existia foi disponibilizado para a solicitação na época. Tá? Mas estou à disposição. Tá bom. Para qualquer detalhe maior. Estou à disposição. Os vereadores querem fazer alguma fala de encerramento? Não, só para justificar também, lógico que nós tínhamos recebi realmente reclamações de trabalhadores, como eu falei, fui até o Juliano, me recebeu, mas eu acho que nós temos que, esse fato da agressão aí, né, possível agressão que houve no terminal, também nos remete a entender a dinâmica da empresa, como é que ela funciona, como é que é, né, essa questão. Até porque o fato ocorrido foi com dois funcionários de uma empresa terceirizada. Eu acho que aí também nos remete a entender essa dinâmica da empresa. É uma empresa municipal, uma empresa pública, recurso público. Então, acho que tudo bem, nós podemos até marcar uma outra. Da minha parte também, o que eu tinha hoje foi feito os questionamentos, mas acho que nós temos que conhecer a empresa, saber de detalhes como é que ela está sendo administrada e como é que ela está sendo gerida. Mas acho que a audiência foi de bom tom aí, né, a princípio esclareceu parte das nossas dúvidas. Acrescento que o vereador Peixão está fazendo parte da O presidente vai... Não faço questão. Daqui. Não, é que a gente acaba esquecendo que está sendo transmitido ao vivo, então o vereador chegou aqui, todo mundo viu ele. É uma audiência diferenciada, um formato mais de trabalho e de diálogo, mas eu peço aqui desculpas ao vereador Peixão e faço questão de dizer que há muito tempo está presente entre nós o grande e combativo vereador Peixão aqui. Bom, está encerrado. Agradecer a presença do Juliano, demais servidores da EMURB aqui. Muito obrigado pela presença. Agradecer aos dois. Vereador Júlio, vereador Branco, vereador Pedro Roberto. E a TV Câmara pela transmissão. Está encerrada a nossa audiência. Aqui, ó. Eu não sou o presidente. Fechou. Você não vai esperar.